Bom, minha gente, hoje é 15 de novembro. 15 de novembro. É a data da proclamação da República, não é? E eu não poderia deixar de falar sobre esse tema. Por quê? Porque consta no mito de fundação da Umbanda que ela teria sido apresentada ao mundo material, para todos nós, no dia 15 de novembro de 1908. Né? Nessa data, segundo essa narrativa, o caboclo das 7 encruzilhadas teria baixado no seu médium Zélio Fernandino de Moraes. Isso teria ocorrido no Rio de Janeiro, na região de São Gonçalo, num bairro chamado Neves. Isso, segundo a narrativa, teria ocorrido em 15 de novembro de 1908. Mas o que eu gostaria de refletir sobre isso não é sobre o que está posto, sobre essa data e sobre o mito do Zélio, mas sobre algumas coisas que não estão escritas e que nos levam a pensar um pouco melhor, aprofundar um pouco esse questionamento, não é? Por exemplo, nós não temos nenhuma carta, nenhuma correspondência, nenhuma mensagem num jornal da época, não temos nada, nenhuma ata de uma reunião, e eu vou explicar por que essa reunião, que pudesse comprovar essa alegação, ou seja, nós não temos materialidade que possa comprovar que realmente o caboclo das 7 encruzilhadas surgiu nesta data. Que o caboclo das 7 encruzilhadas veio, isso é fato. Mas não exatamente nesta data, nós não temos essa certeza, né? Segundo o que as próprias filhas do Zélio Fernandino de Moraes nos narram, ele, com 17 anos, ele tinha umas manifestações, assim, uns comportamentos estranhos, e a família não sabia o que fazer, né? Já tinha apelado para um padre que era da própria família, a família tinha origem católica, mas eles gostavam muito do kardecismo. O pai do seu Zélio fazia parte da Federação Espírita de Niterói. Então, o que eles pensaram? Vamos levar o Zélio lá, né? Se a coisa o padre não resolveu, o kardecismo vai resolver. E quando o Zélio, segundo essa narrativa, chega nessa Federação Espírita, uma série de pessoas começa a ter manifestação de indígenas e de pretos velhos, de caboclos e de pretos velhos. Olha que interessante. Mas como é que pode ser, se o caboclo das 7 encruzilhadas foi o primeiro, como é que poderia ter caboclo e preto velho baixando antes dele? Enfim, eles estão ali se manifestando e as pessoas do kardecismo reprimiram essas manifestações, dizendo, olha, aqui não é lugar para vocês baixarem, aqui a gente trabalha com outro nível de espíritos, vocês, por favor, vão embora, né? E conta às próprias filhas que, neste momento em que as entidades se retiram, o Zélio manifesta o caboclo das 7 encruzilhadas, né? E que a partir dali ele formataria uma nova religião, e, enfim, tem toda a narrativa correspondente, né? Olha que interessante, na Federação Espírita de Niterói, e não há nenhuma ata que possa registrar isso. E em todas as reuniões kardecistas se faz ata. Então, assim, a gente não tem, novamente falando, a gente não tem comprovação material daquilo que possa ter ocorrido, né? Outra coisa, por que 15 de novembro, né? Porque 15 de novembro, como eu falei logo do início, é a data da proclamação da República. E o país estava saindo de um modelo político para entrar no modelo republicano. E o país precisava de representantes, de heróis, de ídolos que pudessem, de alguma forma, retratar a nova república que estava surgindo, que estava nascendo, né? Então, a escolha desta data, ela remete a uma questão cívica, nacionalista, patriota. É bem possível que a data tenha sido escolhida muito mais por uma questão política do que de uma questão religiosa, né? Porque poderia ser qualquer outra data. Então foi essa, 15 de novembro, né? Outra coisa que também a gente se questiona é o fato de que
embora manifestassem, né, caboclos e pretos velhos, que isso já foi dito, né, manifestou inclusive antes do Zélio, por que o caboclo e não um preto velho? Por que será que foi um caboclo? O caboclo é um mestiço, né? Não sei se vocês sabem, a expressão caboclo indica o mestiço entre o indígena e o branco europeu, no caso português. Por que não um preto velho? Será que tem a ver com o fato de que em 1908 só tinha passado 20 anos em que foi assinada uma lei com 3 linhas, que é a abolição e jogados os pretos na sociedade se vira? Será que era por isso? Será que o Brasil continuava ainda com uma mentalidade tão escravocrata, né? 20 anos teriam sido suficientes para acabar com o racismo? Nós estamos em 2025 e não acabou ainda, né? Então, são coisas que fazem a gente pensar, né? Determinadas escolhas, não é? Outra coisa que também é importante que a gente tenha em mente é que, como eu disse, já haviam manifestações anteriores. Aliás, existem várias religiosidades, práticas religiosas, que embora não sejam institucionalizadas, digamos assim, né, como uma religião oficial, elas já tinham a participação dos pretos e dos indígenas, enquanto manifestação mediúnica. Por exemplo, a gente pode lembrar do calundu, era uma prática que se fazia na época da colônia. Nós tivemos a pagelância indígena, em que os indígenas incorporavam seus ancestrais. Depois nós tivemos a cabula, né? A cabula também era uma prática muito comum, numa região, inclusive no Rio, que era chamado Pequena África, né? Que era para onde iam os escravos, para onde eles eram recepcionados, e muitas vezes conseguiam, né, se aquilombar, né, naquela região. E depois nós tivemos aquilo que é chamado de macumbas cariocas. Tudo isso são as avós, as bisavós, as tataravós do quê? Da Umbanda, né? Ou seja, eram práticas que já existiram. Então, quando a gente pensa no Caboclo das Sete Encruzilhadas, uma outra coisa que é interessante, hoje eu vou contar a história, né? Um pouquinho para vocês. É que quando ele se manifestou lá na sessão kardecista, uma pessoa que se dizia vidente pergunta para ele: mas o que você está fazendo com vestes de padre? Mas por que um caboclo teria que vir com uma apresentação, né, para quem consegue ver, o espírito, vestido de padre? Ele até dá um nome. Ele era um frei católico chamado Gabriel Malagrida. Olha que interessante, me parece que essas apresentações que estavam sendo feitas desejavam ter a chancela da Igreja Católica. Então a manifestação se dá com uma presença de um caboclo que diz que a última encarnação dele foi de um frei. Olha, ele até pode ter tido realmente uma outra encarnação como frei, mas se ele já vem como caboclo, por que precisava apresentar-se como frei e não como caboclo? Porque ele estava num centro kardecista, não é? Então, há aí uma figura de um caboclo muito romantizado, né? Um caboclo civilizado, um caboclo que, como diriam as pessoas daquela época, não era selvagem, né? Um caboclo tão bonzinho que só faltava ser branco. Então a gente percebe a influência branca europeia, né? Tentando, de alguma forma, embranquecer o culto que já era praticado antes. E quando a gente nega a existência desses seres espirituais antes de Zélio, a gente está invisibilizando, né? A gente está invisibilizando, espero que essa palavra exista. Já a pessoa vai para a internet, né? Se eu errar. Então, torna invisível, né? Esses povos originários, os indígenas e os pretos africanos, que ambos foram feitos de escravos aqui no Brasil. Ao fazer isso, ao não dar o devido valor a essas etnias, a esses povos, a essas pessoas todas, a gente deixa de reconhecer a importância do que cada uma dessas etnias contribuiu para essa colcha de retalhos que nós chamamos de Umbanda.
a gente deixa de dar o devido valor, não é? Quando a gente escolhe apenas colocar o foco na contribuição branca europeia. A contribuição branca europeia cooperou? Claro, cooperou. Mas antes dela, existia a preta e o africano. Então hoje, que nós vamos ter uma primeira participação aqui com os caboclos para dar um ajuste energético, eu quero desejar um saravá. Saravá é salve, né? Um salve, né? A todos os vermelhos indígenas, um saravá a todos os pretos africanos e um saravá a todos os brancos europeus que de alguma forma contribuíram. Hoje nós temos acesso a conhecimento e continuar mantendo um discurso que é excludente não faz parte dessa Umbanda de todos nós. Essa Umbanda é para incluir, é para trazer para perto, né? É para trazer felicidade e não exclusão. Saravá.